Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ethan Caldwell era um homem que tinha tudo: bilhões no banco, propriedades suntuosas ao redor do mundo e uma reputação de homem elegante e implacável. Mas por trás de seus ternos sob medida e sorriso encantador, havia uma ferida que ninguém conseguia ver. Anna Mitchell, a mulher que ele amara mais do que tudo, o abandonara para seguir seus próprios sonhos. Uma traição com a qual Ethan jamais conseguirá lidar. Hoje, poucos dias antes de seu casamento com uma herdeira influente e sofisticada, ele tomou o que considerou uma decisão perfeita: enviar um convite para Anna. Não para se reconectar, não para perdoar, mas para vê-la sofrer. Venha ao meu casamento. Só para ver o que você estava perdendo, escreveu ele, com o prazer cruel quase evidente em sua caneta. O que Ethan não sabia era que a vida tinha seus próprios planos para Anna. Enquanto isso, ela construíra uma vida cheia de amor, alegria e 3 pequenos milagres. Seus trigêmeos. 3 crianças cujo riso iluminava qualquer ambiente e tornava qualquer raiva ou ressentimento desnecessários. Ao receber o convite, Anna sorriu. Não por vingança nem por amargura, mas porque sabia que naquele dia chegaria não para sofrer, mas para mostrar que sua vida doravante não pertencia a ninguém além dela e de seus filhos. E esse casamento se tornaria o cenário de uma lição que Ethan nunca esqueceria. Anna Mitchell estava sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de café fumegante nas mãos, quando o carteiro colocou um envelope elegante no balcão. Ela olhou para cima e reconheceu imediatamente a letra refinada e cuidadosamente escrita à mão. Seu coração não batia mais rápido. Em vez disso, um sorriso divertido surgiu em seus lábios. Ela abriu o envelope e leu o bilhete em voz baixa. Anna, sua ausência deixou um vazio que jamais esquecerei. Venha ao meu casamento. E Ethan? Ela caiu na gargalhada, quase baixinho, como se o mundo inteiro pudesse ouvir sua satisfação silenciosa. Ethan Caldwell. O homem que acreditara que poderia destruí-la ou perdê-la. O homem que ainda achava que conseguia controlar suas emoções. Mas Anna não era mais a jovem vulnerável que ele conhecera. Sua vida havia mudado desde que o deixará. Ela não era apenas independente, era realizada, feliz. E mãe de trigêmeos. Ava, Liam e Noah, 3 crianças cheias de vida e energia, que corriam pela casa rindo e brincando. Ela colocou o bilhete na mesa e chamou as crianças. Meninos e meninas, a mamãe tem que ir a uma festinha. Vocês vão se comportar, ok? Sim, mãe, gritaram em coro, antes de correrem para brincar no jardim. Anna respirou fundo. Sabia que sua presença surpreenderia Ethan, mas ela não vinha em busca de vingança. Ela vinha para mostrar que sua vida era completa, cheia de felicidade e orgulho. Poucos dias depois, com um vestido elegante, porém simples, ela colocou os trigêmeos no carro. As crianças animadas conversavam sem parar, fazendo perguntas sobre a festa, as luzes, o bolo. Anna sorria com as perguntas, e cada palavra fortalecia sua confiança e determinação. Ao chegar à mansão Caldwell, ela sentiu uma descarga de adrenalina. Os convidados circulavam pelo pátio, admirando a decoração suntuosa, os carros luxuosos e os garçons impecavelmente vestidos. Mas nada disso impressionou Anna. Sua vida não dependia de pompa. Sua vida era ali, com seus filhos, radiante e cheia de alegria. Ela empurrou a porta da mansão, e no momento em que Ethan a viu, seu plano de vingança ruiu. Anna, sorridente e confiante, entrou com seus trigêmeos e pela primeira vez em muito tempo, Ethan Caldwell se sentiu completamente desamparado. A mansão Caldwell era um verdadeiro esplendor de luxo, colunas de mármore branco, fontes iluminadas e tapeçarias douradas que contavam histórias de riqueza e poder. Os convidados, trajados com suas melhores roupas, cochichavam entre si, admirando a opulência. Mas em meio ao esplendor, uma figura chamou a atenção de todos. Anna Mitchell apareceu na porta com seus trigêmeos ao seu lado, em carrinhos combinando e perfeitamente arrumados. Ava, Liam e Noah riram e apontaram para as flores, fontes e convidados elegantes, sua inocência e energia contrastando fortemente com a rigidez do cenário. Ethan Caldwell, que conversava com alguns convidados influentes, congelou ao vê-la. Seu sorriso forçado, destinado a impressionar, transformou-se em uma mistura de surpresa e confusão. Anna não era mais a jovem frágil que ele conhecera. Ela irradiava confiança e felicidade. E aquelas crianças, aqueles trigêmeos eram um lembrete vivo de que ela havia construído uma vida que ele, apesar de toda a sua riqueza, jamais poderia ter proporcionado. Sussurros rapidamente se espalharam entre os convidados. É ela? E essas crianças, são dela? Alguns convidados se aproximaram para observar discretamente, fascinados pela cena.
Ana conduziu seus filhos pelo corredor, cumprimentando educadamente rostos conhecidos e desconhecidos. Os trigêmeos curiosos apontavam para a decoração e faziam perguntas incessantes. Ana respondia com paciência e um sorriso caloroso, demonstrando que se sentia confortável em um ambiente que poderia intimidar qualquer um. Ethan, incapaz de desviar o olhar, sentiu uma pontada de amargura. Ele imaginara que ela viria envergonhada ou hesitante, mas ela avançou com confiança, cada passo amplificando seu fracasso pessoal. De repente, ele percebeu que seu plano de vingança era inútil. Ana não viera para sofrer. Ela viera para viver a vida ao máximo e para mostrar, sem dizer uma palavra, que havia conquistado a maior vitória de todas, a sua própria vida. Quando o mestre de cerimônias a anunciou e todos os olhares se voltaram para ela, Ana parou por um momento para observar Ethan. Um sorriso calmo e confiante cruzou seu rosto. Sem ódio, sem censura. Apenas a satisfação silenciosa de uma vida bem vivida. E naquele momento de suspense, Ethan Caldwell percebeu que tudo que planejara havia falhado. Seu orgulho, seu controle, seu desejo de machucar. Tudo havia desmoronado diante da verdade mais simples e poderosa. Ana estava feliz. O murmúrio no salão da mansão aumentava à medida que Ana avançava, com os trigêmeos ao seu lado. Os convidados, inicialmente intrigados, não conseguiram deixar de contemplar a cena inusitada. Uma jovem elegante e radiante, acompanhada por 3 crianças de riso cristalino, que iluminavam o salão com uma alegria irresistível. Ethan Caldwell ficou paralisado, incapaz de sorrir ou esconder seu desconforto. Ele imaginara cada detalhe de sua vingança, vê-la corar, desviar o olhar, sentir o peso de sua solidão e seus fracassos. Mas em vez disso, Ana caminhava confiante, seus olhos brilhando com um orgulho silencioso, e seus filhos pareciam absorver a atenção de todos os convidados. Quem imaginaria que ela teria trigêmeos? Sussurrou um convidado influente. E ela parece tão feliz. Ethan sentiu um nó se formar na garganta. Cada sorriso de Ana, cada gargalhada dos filhos, parecia lembrá-lo de tudo que havia perdido. Ele queria vê-la sofrer, mas o que viu foi muito mais cruel, a felicidade pura e autêntica que ele jamais conseguiria recriar. Ana, ciente dos olhares e do efeito que causava, guiou os filhos para um canto tranquilo para que pudessem explorar a mansão sem incomodar ninguém. Ela cumprimentou educadamente os convidados que conhecia, trocando algumas palavras com graça e leveza. Os trigêmeos curiosos faziam perguntas e apontavam cada detalhe brilhante, cativando a atenção de todos. Ethan finalmente se aproximou pensando em puxar assunto. Mas antes que pudesse abrir a boca, Ana olhou para ele e lhe deu um sorriso singelo. Ethan, olha. Ela disse suavemente enquanto Ava estendia a mão para tocar uma fonte. Liam ria enquanto corria pela sala. E Noah apontava para os lustres brilhantes. Esta é a minha vida. Essas palavras, simples porém poderosas, atingiram Ethan com mais força do que qualquer insulto ou humilhação. Seu ressentimento e seu plano de vingança ruíram em um instante. Ele entendeu que não podia competir com aquela felicidade, com aquela família que ele havia ignorado e que jamais poderia alcançar. Naquela noite no grande salão da mansão Caldwell, a única humilhação veio da verdade. Ana Mitchell não era a mulher destruída que ele esperava ver. Ela era mais forte, mais feliz e completamente intocável. À medida que a recepção se animava, os trigêmeos de Ana rapidamente se tornaram o centro das atenções. Ava, Liam e Noah exploravam o grande saguão com uma curiosidade insaciável, suas gargalhadas enchiam o espaço e arrancavam sorrisos até dos convidados mais nervosos. Ava parou em frente à fonte de mármore e deu leves batidinhas na água, maravilhada com os reflexos brilhantes. Liam correu ao redor das colunas, imitando os movimentos dos dançarinos, enquanto Noah tentava atrair a atenção dos garçons brincando com suas bandejas decoradas. Cada movimento das crianças parecia amplificar a luminosidade da noite e destacar o contraste entre a vida real e a opulência superficial que a cercava. Ethan, observando de um canto, sentiu uma pontada de consternação. Ele acreditava que o casamento e a riqueza podiam controlar tudo, que um simples olhar de desprezo ou um sorriso cruel bastariam para magoar Ana. Mas ver seus filhos tão vivos, tão livres e sua mãe radiante, atingiu-o como uma dolorosa revelação. Seu plano de vingança não tinha mais valor. Os convidados, encantados com a energia das crianças, aglomeraram-se ao redor para admirá-las, segurar suas mãos ou simplesmente observá-las brincar. Alguns sussurravam entre si, olha como elas são adoráveis, e ela parece tão feliz. Ana, ciente do impacto que seus filhos tinham no ambiente, manteve-se calma e sorridente. Ela guiou Ava, Liam e Noah com delicadeza, ensinando-lhes boas maneiras sem jamais reprimir sua espontaneidade.
Cada risada, cada palavra trocada com os convidados reforçava a impressão de que sua vida era completa, plena e inatingivelmente feliz. Ethan, por sua vez, sentiu uma onda de emoções conflitantes: admiração, arrependimento e uma leve sensação de humilhação. Ele queria machucá-la, mas agora era ele quem se deparava com sua própria impotência. Foi então que um dos convidados, não conseguindo conter a curiosidade, aproximou-se e perguntou: Ana, essas crianças, elas são realmente suas? Ela sorriu, colocando uma mão protetora no ombro de Ava. Sim, 3 milagres que tornam minha vida completa e perfeita. Ethan sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aquelas palavras simples, acompanhadas por aquele sorriso sereno, ecoaram por toda a sala. Pela primeira vez, ele entendeu que o verdadeiro poder de Ana não residia na beleza ou nos arrependimentos que ele poderia ter causado a ela, mas em sua capacidade de criar uma vida repleta de amor e felicidade. E quando a música recomeçou e os convidados continuaram a dançar, Ethan Caldwell percebeu que tinha acabado de testemunhar algo que nunca poderia comprar ou controlar: a pureza da vida que Ana havia construído longe dele. A noite estava a todo vapor quando os boatos começaram a se espalhar entre os convidados. Os olhares se voltavam constantemente para Ana e seus trigêmeos. Alguns sussurravam com curiosidade, outros com admiração. Ela é linda, murmurou uma convidada, segurando sua taça de champanhe. E essas crianças? Como alguém pode se sentir tão realizada depois de tudo o que passou? Respondeu outra, com os olhos fixos em Ava, que ria alto. Ana, ciente de todos os olhares, não demonstrou nenhum sinal de constrangimento. Ela guiou calmamente seus filhos, deixando-os explorar a mansão sob seu olhar atento. Cada movimento de seus trigêmeos parecia iluminar o ambiente, e os convidados não conseguiam conter o sorriso diante da espontaneidade deles. Ethan Caldwell, no entanto, sentiu seu plano de vingança ruir. Ele imaginara Ana corando, desviando o olhar, sofrendo em silêncio por seu sucesso e seu casamento. Mas ela caminhava confiante, com um sorriso discreto nos lábios, e seus filhos cativavam a atenção de todos. Ele observou por um momento enquanto Ana conversava com um grupo de conhecidos, enquanto seus trigêmeos brincavam por perto. As crianças riam, se divertiam com os convidados e pareciam perfeitamente felizes. Ethan sentiu um nó na garganta. Seu ressentimento, seu orgulho ferido. Tudo parecia insignificante em comparação com aquela cena. Um convidado se aproximou dele e sussurrou: Você a conheceu, não é? Olha só. Ela tem tudo o que você poderia desejar para ela. Ethan assentiu, incapaz de responder. Cada sorriso de Ana, cada gargalhada das crianças, o atingia com mais força do que qualquer insulto ou humilhação que ele pudesse imaginar infligir. Ana, percebendo o olhar perturbado de Ethan, lançou-lhe um pequeno sorriso. Não continha ódio nem desafio, apenas a tranquilidade de uma mulher que havia superado tudo. Ela não viera em busca de vingança nem de provocação, mas para mostrar silenciosamente que sua vida não estava mais ao seu alcance. Naquele exato momento, Ethan aprendeu a lição mais dolorosa de sua vida: não se pode machucar alguém que encontrou sua verdadeira força e felicidade. E naquela noite, cercada por seus filhos e amigos, Ana Mitchell era invencível. À medida que a noite avançava, Ethan Caldwell não conseguiu mais se conter. Atravessou o suntuoso saguão, empurrando educadamente os convidados que queriam cumprimentá-lo, e caminhou até Ana. Sua intenção era clara: iniciar uma conversa, tentar trazê-la de volta ao seu mundo, ou pelo menos entender como ela havia se tornado a mulher forte e realizada que era. Ana, cercada por seus trigêmeos, observava calmamente os convidados fascinados. Ela parecia não ter notado a aproximação de Ethan, absorta nas risadas dos filhos e nos sorrisos que eles provocavam ao redor. Quando finalmente parou diante dela, seu coração batia mais rápido do que ele imaginava ser possível. Ele tentou sorrir, mas sabia que havia perdido o controle. Ana, ele começou hesitante. Ela olhou para ele, seu sorriso calmo e confiante não revelando medo ou ressentimento. Ethan, respondeu ela suavemente, como se simplesmente dizer o nome dele não carregasse nenhum peso de dor. Ele respirou fundo e continuou: Eu só queria. Ana interrompeu, colocando a mão levemente no ombro de Ava enquanto ria, imitando os dançarinos ao redor. Ethan, olha, disse ela com a voz suave, mas firme. Esta é a minha vida. Ele seguiu o olhar dela e viu os trigêmeos se divertindo com os convidados, cativando a todos com sua inocência e alegria. Ava ria alto, Liam imitava os garçons com gestos cômicos e Noah apontava para as decorações brilhantes maravilhado. Ethan sentiu um nó na garganta. Tudo que ele planejara para vê-la sofrer era inútil. Cada gesto de Ana, cada gargalhada dos filhos, era a prova viva de sua felicidade e sucesso. Você mudou.
Ele sussurrou, sua voz revelando surpresa e arrependimento. Ana olhou para ele calmamente, sem reprovação, e respondeu: Não, Ethan. Não fui eu quem mudou. É só a minha vida que agora é minha. E eu não preciso mais de validação ou vingança. Naquele momento, Ethan compreendeu que o verdadeiro poder não residia em dinheiro, manipulação ou planejamento elaborado. Ele residia na capacidade de criar uma vida repleta de felicidade, amor e resiliência. E Ana, cercada por seus trigêmeos, acabará de lhe mostrar exatamente o que ele havia perdido. Enquanto a música ecoava pelo grande salão da mansão Caldwell, Ana ajoelhou-se ao lado dos trigêmeos, com os olhos brilhando de travessura e entusiasmo. Gostariam de mostrar seus talentos a todos? Perguntou ela suavemente. Ava sentiu ansiosamente, Liam bateu palmas e Noah apontou para a orquestra, como se convidasse os músicos a segui-los. Ana sorriu e conduziu as crianças para o centro da sala. Os convidados, intrigados, imediatamente se viraram para observar a cena inusitada. Os trigêmeos iniciaram uma breve apresentação improvisada. Ava dançou graciosamente, Liam imitou os movimentos da orquestra com gestos exagerados e Noah imitou os passos de dança dos convidados. Risos e aplausos irromperam rapidamente, cativando a atenção de todos e trazendo um frescor inesperado à atmosfera discreta e sofisticada da recepção. Ethan, sentado num canto do salão, sentiu uma emoção intensa tomar conta dele. Cada gesto das crianças, cada gargalhada, ressaltava ainda mais o que ele havia perdido. Ele imaginara vê-la sofrer, mas em vez disso, se viu diante de uma felicidade pura e inegável. Seus planos de vingança haviam desmoronado diante da realidade desta vida que ele não podia controlar nem alcançar. Um convidado se aproximou impressionado. Eles são incríveis, e ela os criou sozinha? Ana assentiu, colocando uma mão protetora no ombro de Ava. Sim. E cada dia com eles me lembra que a felicidade não tem preço e não pode ser alcançada com ressentimento. Os trigêmeos riram e dançaram despreocupadamente enquanto os convidados aplaudiam e tiravam fotos. Ethan permaneceu em silêncio, com uma mistura de respeito, admiração e arrependimento estampada em seu rosto. Ele queria ver Ana cair, mas aquela visão apenas confirmou sua força, sua independência e sua capacidade de criar uma vida cheia de alegria. Naquele momento, Ethan compreendeu que a verdadeira humilhação não era para Ana. Ela não estava sofrendo. A verdadeira humilhação era para ele. Diante daquela mulher e de seus filhos, ele havia perdido toda a ilusão de controle. E sabia com dolorosa certeza que nenhuma riqueza, nenhum esquema, nenhuma manipulação jamais poderia rivalizar com a autêntica felicidade que Ana agora personificava. A cerimônia prosseguiu em um fervor de pompa e música, mas para Ethan Caldwell, o mundo parecia ter se reduzido a uma única verdade. Ana e seus trigêmeos ocupavam toda a sua mente. Ele esperava que vê-la em seu casamento pudesse controlar suas emoções, fazê-la corar ou se sentir diminuída. Mas o que viu agora o perturbou profundamente. Uma Ana radiante conduziu seus filhos entre os convidados, com suas risadas iluminando cada canto da mansão. Os trigêmeos interagiram com os garçons e músicos, e suas explosões de alegria contrastaram com a rigidez e a solenidade do evento. Cada gesto parecia sublinhar o quão completa sua vida era, rica em amor e felicidade. Ethan observou Ana conversar com convidados influentes, respondendo com graça e cordialidade. Ela não guardava rancor nem amargura. Ela havia transformado a dor da separação em força, e cada sorriso que oferecia aos filhos era um lembrete do que ele havia perdido. Em certo momento, um dos convidados se aproximou de Ethan e sussurrou. Você pensou que ela viria aqui para sofrer, não é? Ethan assentiu, incapaz de responder. Seu plano de vingança meticulosamente planejado havia fracassado diante da dura realidade. Ana estava vivendo a vida ao máximo, e nada poderia atingi-la. Enquanto o bolo de casamento era servido e os convidados se preparavam para celebrar, os trigêmeos mais uma vez chamaram a atenção de todos dançando ao redor da mesa, rindo e brincando sem inibição. Os convidados ficaram maravilhados, e Ethan sentiu uma pontada de profundo arrependimento. Ele acreditava que riqueza e status social podiam machucar alguém, mas diante dessa alegria genuína, todo o seu poder parecia insignificante. Ana, percebendo o olhar preocupado de Ethan, lançou-lhe um sorriso simples, mas poderoso. Não havia desafio nem arrogância, apenas a serenidade de uma mulher que construiu a vida em seus próprios termos. Aquele sorriso silencioso dizia tudo: eu venci. Você não tem controle aqui. Pela primeira vez em muito tempo, Ethan Caldwell percebeu a verdade mais dura de todas: a verdadeira felicidade e poder não se medem por dinheiro ou vingança. Eles se encontram na capacidade de criar uma vida repleta de alegria, amor e resiliência.
E esta noite Anna Mitchell, cercada pelos filhos, personificou essa verdade de forma irrefutável. A noite estava chegando ao fim, mas para Ethan Caldwell, a turbulência interior estava apenas começando. Ele observara Anna e seus trigêmeos por horas, e cada momento reforçava a mesma realidade. Ele havia perdido, e da maneira mais inegável. Os convidados continuaram a rir e a conversar, mas Ethan ficou paralisado num canto, incapaz de desviar o olhar. Ava, Liam e Noah se aproximaram da mãe, cercando Anna como um halo de felicidade e luz. Cada risada, cada gesto das crianças lembrava Ethan do que ele um dia quisera destruir, uma vida plena e amorosa. Ele esperava que seu casamento, sua riqueza e seu prestígio pudessem provocar um sentimento de inveja ou dor em Anna. Mas naquela noite, ele compreendeu que o verdadeiro poder não residia no dinheiro ou na vingança. Reside na capacidade de construir, proteger e valorizar o que realmente importa: família, amor e felicidade. Anna, notando o olhar pensativo e preocupado de Ethan, aproximou-se calmamente. Colocou a mão no ombro de Noah e disse suavemente: Ethan, você queria me machucar, não é? Ethan assentiu, incapaz de dizer uma palavra. Olhe ao seu redor, continuou Anna, sorrindo. Eu não preciso de vingança ou validação. Minha vida está plena, e ninguém jamais poderá tocá-la. Ethan sentiu uma mistura de vergonha e admiração. Pela primeira vez, viu claramente o que havia perdido ao tentar controlar outra pessoa. Havia sacrificado sua capacidade de compreender a verdadeira força e alegria da vida. Os trigêmeos, despreocupados e radiantes, dançavam ao redor deles, rindo e brincando com uma energia que nada conseguia conter. Anna os observava com orgulho e então voltou o olhar para Ethan uma última vez. Seu sorriso não era um desafio, mas uma afirmação silenciosa. Ela havia conquistado a maior vitória de todas, a da própria vida. Ethan percebeu então que sua tentativa de vingança havia se tornado inútil. A verdadeira lição não estava na humilhação ou no ressentimento, mas na admiração pelo que Anna havia construído. E naquela noite, cercada pelos filhos e pela sua alegria pura, ela lhe mostrou sem palavras que a vida pode ser bela e invencível quando se escolhe a felicidade em vez do ressentimento. Algumas semanas depois, Ethan Caldwell se viu em um café tranquilo na cidade, perdido em pensamentos. O casamento, a recepção, as risadas, os trigêmeos, tudo girando em sua mente. Ele tentará entender, racionalizar sua derrota, mas agora sabia que algumas lições só poderiam ser aprendidas por meio da experiência direta. Naquele momento, Anna entrou com os filhos. Ava, Liam e Noah corriam à sua frente, rindo e conversando alegremente com outras crianças no café. Anna, radiante como sempre, cumprimentou Ethan com um sorriso singelo. Não havia culpa nem ressentimento, apenas a serenidade e a confiança de uma mulher que havia encontrado o equilíbrio. Ethan se levantou lentamente. Anna, Ela olhou para ele calmamente e interrompeu. Ethan, estou vivendo a minha vida agora. Uma vida cheia de felicidade e amor. O que você achou que podia controlar nunca foi seu. Os trigêmeos correram em direção a Ethan, curiosos e despreocupados, e Anna os observava com orgulho. Eles eram a prova viva de que a felicidade não pode ser ordenada, mas sim criada com paciência e dedicação. Ethan sentiu uma profunda emoção percorrê-lo, uma mistura de respeito, admiração e aceitação. Você tem razão, sussurrou ele finalmente. Eu perdi, e agora entendo por quê. Anna sorriu, um sorriso pequeno, mas poderoso. A vida é preciosa demais para gastá-la tentando machucar alguém. Encontre a sua felicidade, Ethan. E saiba que o verdadeiro poder não se mede por riqueza ou vingança. Então ela levou Ava, Liam e Noah para fora, e suas risadas encheram o café com uma energia luminosa. Ethan ficou ali, imóvel, observando aquelas 3 pequenas vidas que ele só podia admirar. E pela primeira vez em muito tempo sentiu uma espécie de paz. Anna e seus filhos desapareceram na luz da tarde, deixando para trás uma lição simples, mas poderosa. O verdadeiro triunfo não está em ferir alguém que a feriu, mas em viver plenamente com coragem e amor, e em um mundo repleto de vaidade e ressentimento. Anna Mitchell provou que nenhuma quantidade de riqueza ou vingança poderia rivalizar com a alegria e a força genuínas de uma vida bem vivida. Ethan ficou sozinho por um momento, depois sorriu humildemente, finalmente capaz de deixar o passado para trás e começar a entender o que realmente era a felicidade.